Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém, amados? Vamos colocar em pé. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos nesta oportunidade de mais uma quarta-feira estarmos reunidos no Teu nome para usufruirmos, ó Deus, da série de mensagens, ó Deus amado, de fé inabalável. Assunto este de suma importância, Pai amado, para a nossa vida, no nosso dia a dia, meu Senhor Jesus. Em meio a tantas lutas, adversidades, catástrofes, Senhor Jesus, Deus, uma desordem praticamente, ó Deus, na nossa ótica mundial, ó Deus amado, na nossa ótica humana, Pai querido. Mas sabemos que o Senhor está no controle de toda e quaisquer situação, ó Deus amado, ao longo dos tempos, dos anos, ó Deus, ó Pai. Mas estas palavras, Senhor amado, elas nos edificam, nos fortalecem, nos motivam, Senhor amado, e nos encorajam, Pai. Por isso, ó Deus querido, que Teu Espírito, ó Pai amado, usa como quer, da forma como quer, ó Deus, para a forma e para o determinado fim, ó Deus. E neste lugar nós nos reunimos, ó Deus, no poder da Tua Palavra, para sentirmos, ó Deus, cada vez mais próximo, cada vez mais, Senhor Jesus Cristo, interligado, ó Pai querido, no âmbito espiritual, ó Pai. Que Tua paz, ó Deus, neste lugar, ó Deus, perdure aqueles que não têm, ó Pai. Que a Tua alegria venha abundar naqueles que não sentem, ó Deus. Que Tua graça venha, Senhor amado, inundar naqueles que ainda se sentem vazios, ó Pai. Ó Espírito Santo, use os Teus servos, ó Deus amado, que estão sempre sendo, ó Pai amado, usados neste lugar, para transferir, ó Pai amado, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Abençoa neste lugar, ó Deus, a cada um dos Teus amados, dos Teus filhos, no poder da Tua palavra, Pai amado. É o que nós te pedimos, ó Deus de poder e glória, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a irmã Neudaline para louvar a Deus com 2 hinos da harpa. Amém? Glória a Deus. E posteriormente o presbítero Francisco Rodrigues já vai estar com a ministração aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Só. Vamos ficar de pé, vamos cantar número 577, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixar-lhes no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te falar o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder
te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se olhares porém sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar-lhes no altar. 193. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalível para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e
e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é que vocês estão? Amém. Ufa, né? Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui hoje, nesta noite com vocês. Depois de um longo período afastado, sem poder vir à igreja, estamos aqui hoje, né? Muitas percas tivemos por esses dias, mas tudo continua no controle de Deus, né? Então, que a gente continue com a fé como instrumento ativo na presença de Deus, né? E não venhamos nos abalar com as dificuldades do dia a dia. Nós, como os irmãos sabem, hoje estaremos falando a respeito de fé, como foi proposto ao longo desses 2 meses, falar a respeito de fé. Fé inabalável. Fé inabalável. Esse tem sido, eu creio que hoje é a 7ª mensagem, e
muitas mensagens já foram pregadas aqui a respeito de fé. E quando eu recebi o convite para hoje estar aqui falando a respeito de fé, eu pensei, mas eu vou falar o quê? Porque já foram 6 mensagens boas, né? Os irmãos já disseram muita coisa a respeito de fé. E a gente fica sempre preocupado com o que vai dizer, né? E principalmente de um tema como fé, né? E é preocupante. Mas vamos lá. Vamos ver um texto da Bíblia Sagrada, é um texto muito conhecido. A gente tem que ir no texto mais fácil para errar menos, né? Então a gente vai de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Aliás, para falar de fé, o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele explica muito bem o que é fé, como é fé. Mas, além do tema fé inabalável, seria interessante que a gente observasse em que está firmado a nossa fé, que a gente comece a fazer essas indagações a nós mesmos. Em que está firmado a nossa fé? Como eu tenho praticado fé? Né? O que eu entendo por fé? Né? Então, se a gente conseguir pensar a respeito dessas perguntas, pode ser que a gente consiga extrair alguma coisa nesta noite. Amém, os irmãos? Acho que já está até projetado aqui. Já está até projetado aqui na nossa tela. Vocês estão vendo? Obrigado, irmão. Vocês estão vendo aí, né? Diz a Escritura, olha só. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Né? Esse é um texto muito bom. Aliás, a gente, de vez em quando tira um tempo para ler e estudar 1 Coríntios capítulo 13, a gente fica surpreso com o que nos é apresentado, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Então, você vê que o apóstolo Paulo, ele vem tratando lá no capítulo 13 a respeito dos dons espirituais, foi assunto de estudo nosso agora recente, aos domingos, e você viu a valorizada que o apóstolo Paulo dá aos dons espirituais, né? A profecia, ao conhecimento, a sabedoria, sabe? Isso ele vem abordando no capítulo 12. Quando chega no capítulo 13, ele diz, olha, mas ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha muita sabedoria, ainda que eu consiga praticar todos os dons espirituais, todos os dons ministeriais, se não houver amor, nada disso vale. Esses dons não valem nada. Ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar montes, dizer, monte, saia do sul e vá para o norte. Isto, o apóstolo Paulo está dizendo, é muita coisa, é muita fé. Mas, se não tiver amor, não tem validade. Não tem validade. E aí, de novo, vem a pergunta, como estamos praticando fé? Em que está firmada a nossa fé? Qual o fundamento da nossa fé? Qual o fundamento da nossa fé? Como nós temos crido? O que significa fé para nós? Claro que quando a gente fala de fé, a gente está falando de mundo espiritual.
Aliás, dos seres terrenos, dos que aqui estamos, só quem pode tratar e falar a respeito de fé é o homem, porque somente o homem possui espírito, possui conectividade com o mundo espiritual, somente o homem, né? Somente nós homens possuímos conectividade com o mundo espiritual, somente nós homens, seres criados por Deus, temos esta habilidade espiritual para desenvolver o mundo espiritual. Então, falar de fé é falar do mundo invisível, é falar do mundo espiritual, é falar de algo abstrato, é falar de coisa que não é possível pegar, segurar, é intangível. Mas nós sentimos o Espírito pulsando em nós, no nosso consciente e nos chamando à responsabilidade. Então, o que é que nós entendemos por fé? Como nós temos praticado fé? Como eu tenho crido? Quem me ensinou a crer da forma que eu creio? Por que eu creio assim? Está certo praticar a fé da forma que eu pratico? Então, esta vai ser a indagação de hoje à noite. Claro que eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar fé para ninguém, porque fé é muito pessoal, fé é muito particular, fé cada um desenvolve. Todos nós aqui, se a gente tiver a oportunidade um dia de conversar de um com o outro, por um determinado período de tempo, cada um de nós aqui temos experiências, grandes experiências no que diz respeito ao mundo espiritual, no que diz respeito à prática de fé, no que diz respeito à prática da caridade, no que diz respeito à prática das boas obras e tudo mais. Então, todos nós temos experiências com isso. Mas o que acontece é que o senso comum nos ensinou a praticar fé da forma que muitas das vezes eu pratico. Ou seja, o mundo, a religião, ensinou os homens a praticar fé da forma que eles praticam. Mas são todas as religiões. Sabe? Desde o espiritismo ao protestantismo, ou o cristianismo, ao hinduísmo, sabe? O islamismo, o judaísmo, todas essas religiões têm esse afã de querer pregar e ensinar os seus seguidores como desenvolver fé. Como desenvolver fé? Isso é muito preocupante, porque nós desenvolvemos, de vez em quando, uma fé baseada numa religião. A gente desenvolve uma fé baseada numa religião. Porque o senso comum ensinou assim. De vez em quando, eu particularmente, eu penso, olha só, o que o senso comum me ensinou. Eu penso que a minha fé, com a minha oração, ela move Deus. Olha só, a minha fé, com a minha oração, vai mover Deus. E eu entendo isso como se fosse absolutamente verdade. E quando eu digo assim, olha, a minha oração vai mover Deus, eu vou conseguir atingir Deus, eu me coloco na ativa e coloco Deus um sujeito passivo, em que parece que ele está esquecido de mim, e eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção. Claro, eu não estou aqui para afrontar vocês, vivam a experiência de vocês, cresçam, vivamos o máximo possível de experiências espirituais, mas eu penso nisso. Eu penso que a minha fé, a minha oração, o meu muito gritar, o meu muito pedir, o meu muito falar, vai atingir Deus. Não é isso que muitos de nós acreditamos e pensamos? Vamos orar porque Deus vai ouvir. Vamos fazer porque nós vamos fazer. E a gente vive acreditando nessas coisas.
Não é muito bom, né? Não é muito bom a gente pensar assim. Então, isso nos ensina o senso comum. Parece que enquanto mais intercessor, enquanto maior o grupo de intercessor, maior a gente faz o movimento no céu. O que acontece é que nós vivemos a fé da conveniência. Nós vivemos a fé da conveniência. É conveniente para mim? É. Vai me dar status? Vai. Então eu luto por isto. Eu quero viver de forma conveniente. Eu quero viver de forma que todos enxerguem que eu sou um homem abençoado por Deus. Eu quero que todo mundo veja que a minha casa é uma casa abençoada por Deus. E isso é conveniente. Eu começo a pedir, eu começo a viver a frenesi dessas coisas, eu começo a insistir por essas coisas. E de vez em quando a coisa dá errada. E quando não acontece de acordo com o meu desejo, de acordo com as minhas conveniências, de acordo com a minha vocação, de acordo com o que eu tanto pedi, implorei, quando dá errado, a primeira coisa que eu faço é questionar o Deus a quem eu sirvo, em quem eu depositei fé. E aí eu digo, não, este não é o Deus. Porque o Deus que eu conheço é o Deus que faz, que quando eu oro ele responde. Por que não está respondendo? Por que eu adoeci? Por que fulano adoeceu? E por que outros já morreram? E por que tanta coisa acontece? E a gente começa a questionar e começa a questionar. Porque quando as minhas expectativas humanas de um mundo espiritual muito raso não é atendido, eu passo a questionar, eu passo a afrontar. Eu passo a duvidar do Deus em quem eu depositei tanta confiança. E de uma hora para outra, um menino que tinha muita fé, um crente que tinha muita fé, um sujeito que esboçava fé assim de forma, olha, a rodo, a muito mesmo. De hora para outra você encontra ele cabisbaixo, triste, chateado, fazendo as mais severas acusações e perguntas tolas a Deus, porque Ele não atendeu às minhas expectativas, não atendeu às minhas conveniências, porque a minha fé é uma fé de conveniência, é para me dar hoje, para eu viver agora. Isto é muito ruim. E a maioria de nós vivemos assim porque fomos ensinados assim, a religião nos ensinou assim. E agora o que fazer? Isso é preocupante, né? Isso é preocupante porque a gente se encontra, muitos de nós, quantas vezes eu me encontrei nessa situação de ficar fazendo questionamentos, porque hoje eu era um homem cheio de fé, eu era um menino cheio de fé. Quando vinha qualquer dificuldade, eu perdia toda a fé e começava a fazer profundos questionamentos ao meu Deus. Porque era assim que eu compreendia, era assim que eu entendia, sabe? Então, nós devemos ter muito cuidado com essas coisas, porque isso não é bom, isso não nos ajuda, isso não nos enriquece, e isto, na verdade, não é fé. Isto não é fé. Isto é fideísmo. Isto é fideísmo. Fideísmo é você não acredita, você não sabe como funciona, mas faz a si mesmo, não é? Eu não estou nem aí, eu estou nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. A gente pratica uma fé irresponsável, né? Com consequências futuras. Quantos de nós não já dissemos, e de uma forma ou de outra dissemos, não, eu não sei como é que vai ser, mas olha, Deus sabe, e anda por aí do jeito que tiver que andar, eu só vou acreditar. Mas como? Como é isso? Sabe? Então, nós devemos começar a ver como está a nossa fé. Como estamos confiando? Em quem estamos confiando? Por que estamos confiando? Sabe?
Porque essa ideia de fé transliterada para a nossa escritura, no Novo Testamento, como chamamos, com essa ideia de fé irresponsável, isso é uma transliteração mal feita, e nós abraçamos isso. Mas quando você pega lá no original, como o pastor Francimar gosta de citar aqui, quando você pega lá no original o que é fé, você vai ver que é totalmente diferente do que eu pratico. Fé é fé. E a gente pode ver alguma coisa a respeito. Fé não é questionar Deus. Fé não é ficar lutando, pagando a Deus por uma retribuição melhor. Sabe? Fé não é dar alguma coisa para Deus, como as religiões ensinam aos seus devotos, para que este Deus possa se mover e fazer alguma coisa. Porque Deus está e é permanentemente ativo. Ele vê, contempla e tudo está sob o seu controle. Sabe? Então, fé exige responsabilidade. Fé de forma irresponsável é ateísmo disfarçado. E quantas vezes eu sou irresponsável? E quantas vezes eu induzo você a fazer coisas, sabe, nem um pouco interessante, em nome da fé? Devemos ter cuidado com isso. Porque se a fé é a promoção, é a minha promoção, é o meu bem-estar, é o meu crescimento, é a minha forma bonita de aparecer, e tantas outras coisas que a gente prega, e a gente insiste, e bate o pé, e determina, em nome de Jesus, e eu determino, e grito e tudo mais, o apóstolo Paulo falhou em toda a sua missão. Porque o rapaz saía de barco, afundava o barco do rapaz. Sabe? O apóstolo Paulo saía, 4 viagens afundadas. Quando chegava numa cidade, sempre que pregava, levava uma boa surra e dormia na cadeia. Sabe? Se fé é minha promoção, é o meu bem-estar físico, o meu bem-estar terreno, a minha aparência diante de vocês, para que vocês vejam alguma coisa, o apóstolo Paulo falhou em toda a sua missão. Porque sempre que pregava o evangelho, eram surras e açoites que esperavam o apóstolo Paulo. Falhou. E o apóstolo Paulo, vocês conhecem, todos nós conhecemos muito bem a trajetória do apóstolo Paulo. Mas se fé é sucesso nesta terra, se fé significa aparecer bem na foto para vocês, para mim e para todos, se fé significa isto, o capítulo 11 de Hebreus, que nós muito bem conhecemos, que é intitulado como a galeria dos heróis da fé, aqueles heróis todos falharam, e nenhum praticou fé, e não houve fé neles. Aquilo era uma falácia e um texto mentiroso, porque os caras lá, todos, sofreram e sofreram muito, e vocês conhecem a história. Pela fé o homem abandonou, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Abraão enxergou o porvir, enxergou o mundo espiritual. Pela fé, Abraão deixou a sua parentela, e pela fé, e aí vai citando tantos e tantos e tantos, e viveram errantes, escondidos em cavernas, ora, apagaram o fogo, foram mortos, foram esquartejados, mas guardaram a fé. Então, das duas, uma está certa. Ou os heróis da fé estavam realmente praticando fé, ou eu, na atualidade, não entendo nada de fé e vivo uma farsa. Vivo uma farsa, vivo uma conversa mole, um negócio sem cheiro, uma coisa sem lógica, porque eu estou aqui só preocupado em saber de vez em quando dar uma olhada como é que está a minha vida financeira, como é que estão os meus status, como é que está a minha posição, como Deus tem me promovido, e tá. Olha, isso é conveniência, isto é fé irresponsável, sabe? Então é bom a gente parar para pensar como está a nossa fé.
Eu estou acreditando, eu acredito de verdade, ao ponto de dar o pescoço também. Eu sou crente de verdade, ao ponto de, daqui a pouco, dizer, acabou tudo, e só sobrou, talvez, uma vida com enfermidade, e por poucos dias, e eu continuar acreditando que o meu Redentor vive, e que se manifestará sim em meu favor, e esse manifesto se dará na eternidade? Ou eu sou apenas um chiquinho que estou aqui contando uma história meia boca para todo mundo e vivendo também uma vidinha meia boca, uma fezinha meia boca, e que não vale nada isso aqui? Porque ou eu estou muito certo na minha modernidade e na minha forma atual de estudar fé nas Escrituras, ou os irmãos que praticaram fé de acordo com o original, como nós vimos aqui, um dos dois está certo, ou eu ou eles, ou nós ou eles. Quem está certo? Sabe? Então, é muito bom a gente pensar a respeito disso. E a minha preocupação era exatamente o que eu iria falar, mas depois eu não posso fugir do meu método, né? Então, eu acho que é proveitoso, eu não quero de maneira nenhuma afrontar vocês, não é esse o meu objetivo, nunca foi, e no dia que você vê alguém ensinando a Bíblia, ou falando a respeito da Bíblia, com o objetivo de constrangir alguém, ou de deixar alguém chateado, ou de afrontar, não tem validade essa mensagem. O objetivo aqui é que nós despertemos o nosso raciocínio, despertemos o nosso espírito, despertemos a nossa alma, pensemos bem como estamos nos portando diante de um assunto de extrema necessidade para a nossa vida cotidiana e para a nossa vida espiritual. Sabe? Pois bem, então, se isto que eu pratico, na maioria das vezes, é fideísmo, e fideísmo é uma prática de fé irresponsável, porque eu não acredito no que estou praticando, qual é o melhor caminho, então, a se trilhar? Vamos imaginar a fé como se fosse um portão. É o gate. É o portão. Todos vocês aqui já viajaram de avião, e quando você chega no aeroporto, o check-in já está feito. Ou então você faz o check-in, daqui a pouco você é recebido, adentra, e aí uma voz diz assim: senhores passageiros com destino a tal lugar, por favor se dirija ao portão de número X, o número 5. Se dirija ao portão de número tal, porque o voo sairá e tal em tantos minutos. Imaginemos que fé é isto, é um portão, é o gate. Por onde eu entro com intelecto, onde eu entro de forma inteligente, e vou fazer uma longa viagem. Mas é uma viagem sem volta. É uma viagem que nunca mais eu quero voltar. Esse portão se abriu e me levou direto para o paraíso, de onde eu não quero mais sair. Onde eu vou fazer morada. Onde eu vou permanecer. Onde eu quero estar. E eu nem comprei passagem de volta. Eu quero estar lá. E se porventura existir passagem de volta, pode cancelar, porque agora eu quero ficar por aqui. Sabe? Fé é mais ou menos isso. É uma porta espiritual que se abre e você entra no mundo espiritual. E você entra no mundo espiritual. E você agora vai ter uma caminhada espiritual a desenvolver. E essa caminhada espiritual se dá no mundo espiritual. E você vai começar a viver coisas extraordinárias. Você vai começar a ver coisas que você nunca acreditou que era daquele jeito. Porque antes existia uma burocracia muito grande do lado de cá.
Agora, uma vez entrando pelos portões da fé, eu agora tenho a oportunidade de explorar o mundo espiritual, de viver de forma dinâmica o mundo espiritual. Fé é mais ou menos por aí, sabe? Então, se a gente pensar assim, se a gente entender assim, fica bem mais fácil, sabe? Porque a fé é uma caminhada espiritual. A fé é uma caminhada espiritual, isso nós já sabemos, mas a fé também é uma jornada racional. A fé também é uma jornada de adoração. A fé também é uma jornada de devoção e de um bom serviço prestado. Sabe? Porque hoje, na minha realidade, eu entendo fé como meu bem-estar. Muito pouco. Nós ainda falamos em adoração nos nossos encontros, eu ainda falo de adoração na minha vida particular, mas nós devemos ter muito cuidado com isto. Porque fé é uma jornada espiritual, de dor, de sofrimento, sabe? De renúncia. Mas a fé também, ela exige racional, ela exige um espírito. Ela exige um espírito, uma capacidade de raciocinar, um espírito inteligente. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz em Romanos, que, ó irmãos, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, apresentei o vosso culto racional, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fé é uma prática racional, raciocínio, diz respeito a espírito, a psique, a parte lógica do sujeito. Então eu não tenho como viver uma fé irracional. A Escritura, em momento nenhum de vocês que estuda a Bíblia, que tem preocupação em estudar a respeito das Escrituras e de tantos outros assuntos, nenhum de vocês vai encontrar em lugar nenhum uma fé que fuja do raciocínio, da sua capacidade intelectiva, da sua capacidade intuitiva. Nós não vamos encontrar isso. Nós encontramos em determinados grupos de pessoas meio que anômalo dizendo estas coisas. Mas a fé é isto. É fé praticada com intelecto, de forma que assim eu consigo praticar uma adoração inteligente. Eu consigo praticar, uma devoção inteligente. Eu consigo ter um espírito inteligente que consegue discernir as coisas espirituais e só consegue discernir o espiritual quem é espiritual, quem explora o espiritual. Sabe? E aí a gente de vez em quando fica dizendo, mas é isso mesmo? O que é que está acontecendo? É assim. A fé é transcendente, mas não é irracional. A fé transcende o mundo da matéria. A fé transcende e adentra no espiritual, sim, mas ela continua racional. Nós devemos ter cuidado. Porque de vez em quando eu invento umas mensagens e fico instigando vocês a viverem na superfície. Sabe? Fico instigando vocês a viverem na superfície. Isso não é bom. A fé não é o triunfalismo momentâneo meu. Eu tenho que triunfar, eu tenho que aparecer, eu tenho que dar o testemunho, eu bato o pé, eu determino agora. Não, isto não é fé. Isto não é fé. Você pode não concordar comigo? Claro, concordar comigo é difícil. Eu também não insisto por isso. Mas nós temos material para estudar, nós temos boas fontes para ser estudada, sabe? Então, devemos encarar com mais responsabilidade, sabe? A fé não é para atender os meus desejos gananciosos, a minha ambição. Não é para isto. Aliás, fé é exatamente alicerce. Fé significa isso. Existe uma palavra
A palavra para fé no hebraico é emuná. E ela fala exatamente disso. De alicerce, firmeza, postura, decisão, convicção. Isto é fé. Quando você pega lá no original hebraico, quando você traz para o original nosso, grego, da nossa Bíblia, ela não vem mais como emuná, ela vem como pistis, que dá exatamente essa comédia que a gente introduziu aqui. Não tivemos uma palavra melhor. Mas fé é exatamente isto. Fé é treinamento. Fé é vida de treinamento em Cristo. Fé é vida de treinamento em Deus. Fé é adentrar pelos portões da graça e viver com o espírito treinado em Cristo. Isto é fé. Sabe? Esperança. Isto é fé. Lá no nosso escrito original. Fé é em meio a toda dificuldade, você está consolado e em nenhum momento afrontar Deus por quê alguma coisa. Quem sou eu para perguntar alguma coisa? Jó já passou por esta. Sabe? Isto é fé. Fé nos leva ao mundo sobrenatural de milagre e de ressurreição. Uma vez adentrando pelos portões, a fé é um portão, e quando eu entro por estas portas, eu vejo o mundo espiritual. E eu enxergo a ressurreição. Eu enxergo a ressurreição pelo novo e vivo caminho. Pelo véu que foi rasgado, como diz o escritor aos Hebreus. Pelo corpo de Cristo, que nos leva a um novo e vivo caminho. E simbolizou aquele véu que foi rasgado, para que nós todos tivéssemos acesso agora a esta grandeza do mundo espiritual. Isto é fé. É mais ou menos por aí. Sabe? Fé é inteligente, ela é transcendente, mas é inteligente. Sabe? E agora nós, ressuscitados em Cristo, uma vez que entramos pelos portões da fé, agora nós temos que aceitar a mudança de vida. Nós temos que passar a viver de forma realmente como pessoas que acreditam no que se prega, acreditam no que a Escritura diz. Eu não estou mais preocupado com a minha conveniência. Vai ser conveniente para mim? Vai. Não, não vai não, então eu estou fora. Não, eu não estou mais preocupado, essa não é mais a nossa preocupação. Porque a fé passa a produzir em nós, de forma automática, um novo padrão, um novo estilo de vida. Sabe? A fé é ensinada. Vocês lembram muito bem do episódio de Filipe e o eunuco? O eunuco com as escrituras nas mãos, lendo o texto, e o Espírito diz, Filipe, vai lá. E o Filipe chega, e o rapaz está lendo o texto, e o texto era do profeta Isaías, e o rapaz estava lendo, e Filipe chega e diz, você entende o que está lendo? O rapaz, não, eu não entendo o que aqui está escrito, do que se trata esse assunto. A fé é ensinada, é treinada. Filipe vai e ensina ao eunuco. E aquilo é esclarecedor. O rapaz entra pelo gate, entra pelo portão da fé. E ele tem uma fé acrescida. O rapaz aceita o batismo de imediato. Diz, não tenho mais nenhuma dúvida do que o caminho da fé é por aqui. A fé é ensinada. A fé é ensinada. A gente tem uma ideia de dizer, não, fé é sobrenatural, ninguém explica Deus. E assim, não, claro que ninguém explica Deus. Quem é bobo de entrar por esse caminho? Deus a gente nem indaga. Sabe, Deus a gente não questiona. Deus a gente só está nele.
mas estando nele, eu estou de forma que tenho necessidade de aprender. E ele ensina. Sabe? Aliás, essa questão de fé inteligente é uma questão que a Escritura está cheia. Está cheia. O Antigo Testamento, você vê muito pouco falando a respeito de fé. Você vê muitos atos de fé no Antigo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, você pega lá de Mateus até Apocalipse, está cheio de fé, está cheio de fé. Mas você sempre vê a Escritura dizendo da necessidade de aprender a Escritura para que tenha uma fé fundamentada na Escritura. Você nunca vai ver nenhum escritor sagrado dizer, não, é mesmo, de fato é irresponsável, vive do jeito que der, no dia que não der mais, dane-se, acabou, já era, não tem explicação para isso mesmo. Não, não existe. A fé, ela é aprendida, ela é praticada, ela é aumentada, quando se aprende. O meu povo não tem uma fé sólida, traduzindo Oséias, porque falta conhecimento. Se o meu povo tivesse conhecimento, eles praticavam uma fé legítima. Conhecimento gera fé estruturada. Conhecimento gera fé estruturada. Conhecimento abomina a fé da conveniência, do bem-estar momentâneo, do estou gordinho hoje, amanhã estou maguinho, amanhã estou ruim, você encontra comigo hoje, eu estou bem, por um motivo qualquer, eu estou muito bem animado, entusiasmado, eu chamo aquilo de fé, e eu até grito no meio de vocês. Quando é daqui a poucos dias você me encontra e começa, meu Deus, eu não sei, mas está muito ruim, parece, sinceramente, eu não, sabe? Quantos de nós não já ouvimos alguém dizer assim, quando eu não era crente, parece que a coisa era mais fácil. Isso é uma blasfêmia horrível. Fazer uma comparação assim, parece que eu aceitei Jesus e o negócio travou para meu lado, né? Quer dizer, foi prejuízo o negócio que eu fiz. Porque quando eu já vi crentes dizer, antes de aceitar Jesus, eu andava bem. Olha a nossa fé como está. Eu andava bem, era de carro, todo ano trocava de carro, e tinha isso, e tinha aquilo, e tinha uma série de coisas. Peraí, eu aceitei Jesus, foi para isto? Foi para viver essa misériazinha aqui na terra, só para isso? Não, sem Jesus dá para viver. Sinceramente, dá para viver. Para ter uma vida próspera, para ter riqueza, para ter dinheiro, dá para viver sem Jesus. Ou sem professar Jesus, porque sem Jesus ninguém vive. Sabe? Dá para viver sem professar Jesus. Tem um bocado de colegas aí que são muito bem-sucedidos, são ricos e não está muito bem aí com esse negócio de fé. Mas nós estamos falando de uma fé racional, estrutural, espírito treinado para a eternidade. É diferente. É diferente. E muito diferente. É incomparável. E vamos terminar, né? Então a fé, ela é ensinada sim, a fé é treinada sim, a fé é um aprendizado, você evolui ou estagna, depende de como você encarou a caminhada. Porque quando você passa pelo portão, você mudou de ambiente. Eu estava num ambiente natural, agora passei para um ambiente sobrenatural. Neste ambiente sobrenatural, eu vou explorando, aprendendo, praticando, aumentando a fé. De forma que vai crescendo. Eu também posso estagnar. Eu passei para o lado de dentro dos portões e eu tenho agora todo um mundo a ser explorado. Eu tenho todo um campo espiritual a ser explorado. Tenho tudo à minha disposição, mas eu me acomodei. Eu estagnei. Eu estou do lado de dentro, mas sem amadurecimento. Pode acontecer. Porque eu entrei num novo ambiente. Agora cabe ao espírito inteligente, em contato com o Espírito de Deus, absorver do mundo espiritual valores espirituais que nada do que aconteça em nossa volta, nada do que acontece em nossa vida, nada vai nos tirar o foco dos valores espirituais que nós absorvemos. Nada pode tirar. Sabe? Então, a gente continua dizendo, como está a nossa fé? Como eu tenho praticado fé?
Em quem eu tenho crido? Como eu tenho crido? Eu tenho crido nessa parafernália que se vive nos grandes ajuntamentos religiosos, e a gente faz uma algazarra danada, e conta um bocado de história boba, e quando termina vai todo mundo para casa, e no outro dia está... Mas o que foi que aconteceu ontem? Eu não sei. Sim, mas... não sei. Mas... não sei. Aquilo que o Francisco falou ontem tem fundamento? Rapaz, acho que não. Mas por que você se empolgou tanto quando ele falou ontem? Porque o momento era de êxtase. Estava todo mundo entusiasmado, eu me entusiasmei também. Estava todo mundo dançando, eu resolvi bailar também. Não tem problema com isso? Não, tudo bem. Tudo bem que vivamos esses momentos. Faz parte da alma, se emociona. Isso é normal. Mas ancorar a nossa vida nisto é muito pouco, é muito raso e é muito barato. É muito barato. Pelo preço que foi pago, é muito barato. Sabe? Então, a gente encerra por aqui, entendendo que fé é entrar pelo portão, e Jesus é a porta. Fé é entrar pelas portas, e Jesus disse, eu sou a porta. Fé é entrar e permanecer com Jesus. Sabe? Fé é entrar pelas portas. A gente comparou fé aqui com uma porta. E se fé é porta, ela se abriu para que eu me integrasse a Cristo. Pelo sangue de Jesus. Nós fomos integrados, sabe? Cristo é a fé. E agora em Cristo nós devemos explorar a profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, que o apóstolo Paulo tanto ensina. Agora, uma vez em Cristo, eu tenho que continuar, sabe, na profundidade da busca da riqueza, do conhecimento, da excelência, do treinamento, da confiança, da esperança, do consolo, da confirmação, do amém. Eu tenho que continuar. Não tem como voltar atrás. A confiança chegou, o consolo chegou. Eu penso, particularmente acredito que treinar fé é mais ou menos por esse princípio, sabe? É mais ou menos por esse princípio. E a gente encerra com o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo que eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. De acordo com o texto que nós lemos aqui, dá a entender... Lá no último versículo 13, do capítulo 13 de Coríntios, Paulo diz que agora permanecerá a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior é o amor. Sim, fé e esperança são irmãs gêmeas. Fé e esperança são irmãs gêmeas, filhas do amor. Sabe? Fé e esperança são irmãs gêmeas, elas andam juntas. Elas não se separam, mas elas estão e são filhas do amor. Quando o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo que a fé que foi desenvolvida de consolo, de conforto, de confiança, de encorajamento, para enfrentar tudo quanto ele enfrentou. Esta fé foi guardada em amor para ser vivido no mundo espiritual eterno. Foi guardada em amor para ser vivida no mundo espiritual eterno, no qual nós já fomos convidados e já estamos inseridos e já estamos também amadurecendo a nossa fé. Amadurecendo a nossa fé para um dia terminar o bom combate, a carreira encerrar, mas a fé com a esperança continua guardada em amor para que tenhamos vida espiritual futura na eternidade. Sem isso, não anda, não conseguimos caminhar. Que Deus nos abençoe e nos dê dias melhores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a nossa esperança, que a nossa fé esteja firmada no amor de Deus, revelado e manifestado em Cristo Jesus. Que nós em nenhum momento percamos
a oportunidade de adentrar pelos portais celestiais e treinar uma fé viva, inabalável, que no dia da adversidade eu jamais venha questionar o meu Deus, amaldiçoá-lo e morrer. É besteira do ser humano. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vamos convidar aqui a equipe de louvor para entoar 2 hinos aqui em nome de Jesus. E você sente a liberdade também nesse momento de estar a louvar a Deus, engrandecê-lo no seu reino que é dentro de você, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele continua a fazer pelas nossas vidas. É um momento de introspectiva, de uma análise. E Deus tem usado as pessoas, do qual nós consideramos como vasos, para que nos oriente a desenvolver, crescer a nossa fé. Um dos pedidos dos discípulos foi, quando conversaram com Jesus, ele falou: Senhor, nos ensina a acrescentar a nossa fé. Amém? É um processo, é Cristofera, é um âmbito espiritual, da qual o Espírito Santo que em nós habita é Espírito, é invisível, mas se manifesta. Então nós precisamos entendê-lo, e para entendê-lo é interessante nós desenvolver o sentido da palavra fé, que é o que foi anunciado aqui. Amém? Sair da nossa atmosfera, da nossa visibilidade, mas que nós possamos adentrar em um âmbito mais profundo em Cristo Jesus. Amém? Nós só podemos entender o mundo espiritual se verdadeiramente nós começarmos a praticar o sentido real da palavra fé. E esse é o momento. As irmãs estarão louvando e você tem a oportunidade, aí onde você está, de refletir, de analisar, de redirecionar, de direcionar, de adicionar, de complementar as informações na sua caminhada e na sua jornada. Porque enquanto aqui estivermos, nós precisaremos desta ferramenta importantíssima chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível te conviccionar se você não acreditar. Amém? Adoremos. Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar sobre os pés para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Vamos adorar juntos dizendo que o Senhor é grande, porque assim como foi dito aqui nessa noite, nós não adoramos pelos bens que Ele pode nos dar, né? A nossa fé não está firmada nisso, mas sim simplesmente por quem Ele é. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Glória a Deus. Por Louve o isso Senhor, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, declare isso mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, pegue o seu envelope, nós vamos orar agora. Enquanto as meninas entoam o último louvor, você pode estar ofertando na casa do Senhor, né? Então pode, se você que já pegou seu envelope, pode trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui. E logo após as meninas vai cantar mais um louvor. E antes de sair, eu mandei fazer um café ali. Deus abençoa, em nome de Jesus. Mandei fazer um café ali e um leite quente para você ir para casa. Glórias a Deus, alimentado, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe o hino que nós vamos louvar agora? Glória a Deus, Ele aleluia. continua falando sobre fé. Deus abençoe. O interessante é que a base dele está no texto lá de Mateus 14, a partir do versículo 22. Quando o Senhor convida Pedro para andar sobre as águas e Pedro, no meio do desespero, em meio ao vento forte, ele começa a afundar. E o texto vai dizer que ele grita ao Senhor, mas que o Senhor, ele estende a mão. E com isso nós podemos entender que Pedro gritou como se Jesus, como se ele estivesse longe. Mas quando o texto diz que o Senhor estendeu a mão, ele deixa muito claro que o Senhor, ele não estava longe, ele estava perto. Então a nossa fé, ela é baseada no tamanho que nós vemos Deus. E muitas vezes não é o Senhor que está longe, mas somos nós que estamos longe dele. E é como quando uma pessoa, ela vem se aproximando, vindo na sua direção. Quanto mais ela se aproxima, maior a imagem dela fica para você. E assim é o Senhor na nossa vida. Então a nossa fé vai ser representada pelo tamanho que nós estamos vendo o Senhor na nossa vida, independente daquilo que está acontecendo. Aleluias, vamos louvar o Senhor, dizendo que independente das circunstâncias, nós cremos e temos fé que Ele está conosco. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, Tu és santo. Obrigada, Senhor. Se o sol se põe, noite chegar, Tu és
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, nossa equipe de louvor, que Deus abençoe. De pé, meus amados, já estamos encerrando o nosso culto, mas não sai sem tomar um cafezinho ali, viu, Francisco? Vai ficar mais fortinho, né? Em nome de Jesus. Meus queridos, nós temos nossa juventude hoje estão na sede, né? Estão na sede, saíram daqui às 19 horas para ir para a sede, estamos com esse trabalho lá na sede. Mas sábado pela manhã, 8 horas da manhã, nós temos o culto de oração. Vem estar conosco, vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter testemunho já da nossa caixinha. Quem está com a nossa caixinha? Em nome de Jesus. Quem estava com a nossa caixinha? A irmã Léa estava com a nossa caixinha, né? Quem vai levar a nossa caixinha hoje é a nossa irmã Roberta, viu? A senhora vai estar levando e trazendo sábado pela manhã. Mas é para orar, viu, irmã? Orar em nome de Jesus, abençoar esse pedido aqui, amém? Tem alguém mais que queira colocar algum pedido aqui? Olha, tem muita gente que colocou pedido aqui, já receberam a benção, viu? Com certeza já receberam a benção, amém? Então a caixinha está aqui, vai ficar com a nossa irmã Léa até sábado, amém? Então sábado pela manhã vamos fazer uma festa bem bonita aqui, na oração, no louvor, aqui fazer uma festa bonita. Pastor Paulo, como é que vai ser o nosso trabalho sábado? 19 horas, está todo mundo convocado para nós sairmos entregando panfleto aí na rua, na rua aí nós vamos reunir aqui, sair daqui, entregar panfleto. Vai ser quanto tempo? 1 hora e pouco, né, pastor? Nós não vamos estender muito não, né? É 1 hora e pouco a gente faz um evangelismo, para cumprir o ID do nosso Senhor. Então todos estão convidados, E a nossa campanha vai ficar até o final do mês. Mês de agosto nós começaremos a campanha
saúde mental e saúde financeira. Não é isso, meu pastor? Saúde mental e saúde financeira. Gente, são duas áreas difíceis, hein? São duas áreas difíceis, tá? Quando você não tem saúde financeira, a mental também fica um pouco desregulada, não é verdade? Fica ou não fica? Fica sim, ué. Não tem jeito. E a gente precisa jogar isso dentro da Bíblia e extrair dentro da Bíblia para a gente poder continuar, amém? Soberano Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus, neste momento, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Pai Santo, Pai querido, em primeiro lugar, Senhor, pela família da nossa irmã Roberta, Senhor amado, que perdeu ali um parente, Senhor querido, abençoa a família, consola os corações, Senhor, desta família, porque nós sabemos, meu Deus e meu Pai, que a perca, a separação, não fomos, meu Deus e meu Pai, preparados para este momento, mas, Pai eterno, abençoa em nome de Jesus. Pai, nos leva para os nossos lares, na sua santa paz, na tua graça, no teu amor e na tua misericórdia. Nos deu uma boa semana, o resto de semana, nos deu uma noite de sono maravilhosa. Abençoa o trabalho que está ali na sede, Senhor amado, que possam os nossos jovens sair dali edificados, Pai, em nome de Jesus. Faça assim com as mãos. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e no coração deste povo, e todos digam amém. Toma um cafezinho ali, antes de ir embora, e bate um papo ali com o pastor Paul ali, né? Em nome de Jesus.